Mais uma vez, um Palmeiras irreconhecível. Eu não sei o que está acontecendo com esse Palmeiras, mas a gente junto vai tentar descobrir aqui. Vamos falar sobre esse jogo, uma derrota que o Palmeiras saiu 2 vezes na frente do Fluminense, hein? Fluminense. Não é nem um time que está brigando por título, não é nem um time que está incomodando lá na parte de cima da tabela, que está querendo ser campeão. Não, é o Fluminense com o Canóbio, com o Hulk, que já foi o Hulk, com o Ganso, que já foi o Ganso, com o Soteldo, o venezuelano Soteldo. E o Palmeiras consegue perder. Um Palmeiras irreconhecível. Para fechar, o Cano ainda faz o gol da vitória, né? Então, um Palmeiras irreconhecível. Não dá para entender o que está acontecendo com o Palmeiras. Não dá para entender a forma como o Abel tem mexido nesse time, porque no intervalo ele mexeu no time, ele conseguiu piorar o time do Palmeiras. A mexida do Abel no intervalo piora o time do Palmeiras. O Palmeiras ficou do primeiro minuto do segundo tempo até o 30º minuto, quando ele mexe e dá uma arrumada, dá uma melhorada, dá uma arrumada, o Palmeiras dá o primeiro chute no gol. Então, quando mexe, piora. O time do Palmeiras conseguiu ser pior do que o do primeiro tempo. Então, um time que não se encontra, um time que não consegue criar, um time que os jogadores também, eu já falei várias vezes aqui, não chegaram da Copa ainda. O Arias, irreconhecível. Cadê o Arias do Fluminense, o Arias do Mundial de Clubes e do Mundial de Seleções também? Não está jogando nada. Não é possível que um jogador com a experiência do Arias, com a categoria, com a capacidade técnica que ele tem, ele não pode ouvir a torcida do Fluminense vaiando ele. Será que é isso? Aí eu fico pensando, será que é isso? Que o cara, com toda essa bagagem, hoje em dia, porque hoje em dia o jogador é blindado, é protegido. Já falei com vocês também. Ele vai no CT treinar, não tem ninguém, não tem torcida, não tem imprensa. Ele vai jogar, ele vai com ônibus fretado, ele vai com avião fretado, ele não vê ninguém, ele não fala com ninguém. Aí, se o cara subir a pedir a pipoca que está passando lá embaixo, o cara lá no campo já se treme todo. Então tá assim o futebol hoje. É um Palmeiras irreconhecível desses jogadores. Piquerez, Arias, Vitor Roque. O Sousa eu não vou nem falar se é um machucado hoje, porque o Sousa é uma insistência do Abel. Como nós já vimos vários jogadores que o Abel insiste, até ele ser convencido de que o cara não vai produzir nada. Tá aí o Abel na tela. Enquanto ele não for convencido de que o cara não vai produzir, é o caso do Sousa agora, e já foi Atuesta, e já foi Luan, e já foi Felipe Anderson, agora é a vez do Sousa. Enquanto ele não for convencido de que o cara não vai conseguir produzir, ele vai continuar insistindo. E, normalmente, para ele ser convencido, demora uns 2 anos. Demora uns 2 anos para ele se convencer que o cara não tem capacidade para entregar no Palmeiras. Para ele se convencer que ele não tem capacidade para jogar nesse time. Então, o time do Palmeiras hoje, o time que esse ano ganhou o Paulista, é verdade, o ano passado não ganhou nada, e o ano retrasado ganhou só o Paulista também. Então, um time de investimento bilionário, que o Abel tenha o melhor elenco à disposição da carreira dele, que é curta também, da carreira dele, e que não consegue produzir. Eu fui no jogo de quarta-feira, é um Palmeiras que não consegue criar, é um Palmeiras que não consegue controlar mais o jogo. É um Palmeiras completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver, que normalmente não deixa o adversário jogar, que normalmente pressiona muito bem a zona onde está a bola, que não deixa a jogada virar para sair da zona de pressão. Hoje é um Palmeiras que não consegue jogar sem a bola e muito menos jogar quando tem a posse de bola. Até quando o Palmeiras vai ficar vivendo desses lançamentos? Ou do Murilo, que não acontece nada, que continua insistindo com o Murilo, organizando o time por trás, que não vai acontecer nada. E hoje aconteceu no segundo gol do Palmeiras o que o Palmeiras tem feito. Bola longa agora do Carlos Miguel, que tem raspadinha do Flá, para o Maurício fazer o gol. Aliás, o que o Maurício está fazendo? Está aí o gol, lance. A bola está no pé ali do Carlos Miguel. Ó, temos o vídeo. A raspadinha do Flaco e o Maurício finalizando. Aí eu quero perguntar para vocês, que a gente tem falado isso há muito tempo. Do que estava jogando o Flaco quando ele dá essa raspadinha para o Maurício? De centroavante. O jogador referência. Não era o meia para o Tigrinho ser o centroavante. Não era o meia para o Sousa ser o centroavante. Não, era o Flaco o centroavante e o meia era o Maurício.
Ou seja, a gente tinha um centroavante e tem um meia-meia. E quando joga o Sousa, ele não é centroavante, quando joga o outro jogador ali por dentro, o Sousa ali e o Flaco por trás, aí o Sousa não é centroavante e o Flaco não é meia. E o Flaco não é meia. Aí as coisas se equilibram. Quando o Flaco vai ser centroavante e quando o Maurício vai ser meia. Aliás, não dá para entender. O Maurício jogou. Depois da Copa, ele tinha feito 4 gols. Ele não entrou contra o Cerro em casa. Deixa eu só confirmar isso aqui. Palmeiras e Cerro. Não, não entrou. O Maurício não entrou contra o Cerro em casa e o Palmeiras empatou contra o Cerro 1-1, um jogo horroroso do Palmeiras pela Libertadores, valendo vaga para as quartas de final. Palmeiras joga em casa contra o Cerro Porteño, sai ganhando com um jogador a menos, erro da arbitragem expulsar o André, está tudo certo, mas o Maurício não jogou. Depois da Copa do Mundo, o melhor jogador do Palmeiras é o Maurício. Depois que voltou da Copa do Mundo, aliás, o Palmeiras, quando tem parada de data FIFA, e foi de novo agora, só que foi para a Copa do Mundo, ou seja, 50 dias de parada, o Palmeiras tem voltado muito pior. Muito pior. E depois da data FIFA, agora da Copa do Mundo, que parou 50 dias, daí ficou irreconhecível. Não dá para entender esse Palmeiras que está jogando hoje, que não consegue ter posse de bola, não consegue construir, não está conseguindo administrar um jogo. O Palmeiras fez o gol aos 36 do segundo tempo, conseguiu de novo. Saiu com vantagem no primeiro tempo, cedeu o empate. Saiu com vantagem aos 36 do segundo tempo, com esse gol que nós vimos aí, a raspadinha do Flaco para o gol do Maurício. E aí o que acontece? 36 minutos do segundo tempo. Consegue tomar a virada. É gol aos 39, é gol aos 48, toma a virada do Fluminense. Sabe quanto tempo o Fluminense não ganhava de ninguém? Há 8 rodadas, desde antes da Copa do Mundo. Desde antes da Copa do Mundo. O que acontece? O Palmeiras vai lá e ressuscita mais um, né? Já foi assim com o Vasco, já foi assim com o Galo, agora é assim com o Fluminense. Agora de novo contra o Fluminense, que não precisa criar muito. Aliás, o que a gente tem percebido é que a bola aérea na área do Palmeiras está sendo os deuses nos acuda. Aliás, os 3 gols hoje foram assim. O primeiro gol do Hulk, de cabeça. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Segura um pouquinho aí, Juan. Gol do Hulk, de cabeça. Segundo gol do Serna. O Cano cabeceia, sozinho, a bola dá na trave, né? Bola de cabeça. E o Serna vai lá e faz. No terceiro gol, bola de cabeça para dentro da área. E o Cano, de novo, de cabeça. Estão fazendo linha de passe de cabeça dentro da área do Palmeiras. Dentro da área do Palmeiras. Ou seja, uma desorganização total do Palmeiras que a gente não reconhece. E aí eu venho falando, parece que o time do Palmeiras foi montado com expectativa do próximo jogo. Vamos ver se no próximo jogo o Palmeiras vai e o Palmeiras ganha. Foi assim no meio de semana, enroscou com o Cerro. Primeiro foi lá com o Inter, vai. Com o Inter, empatou em casa, jogo ruim. Mas agora, quarta-feira, tem a Libertadores. Aí vai ser aquele Palmeiras que a gente conhece, aquela identidade do time, aquela identidade do time do Abel. Não apresenta nada, nada. O Palmeiras voltou a viver de disputar a segunda bola. Aí parece que tem toda uma estratégia. Não, com 3 zagueiros para dar sustentação, para ter jogador de meio, para ter 5 jogadores na frente. O Palmeiras jogou contra o Cerro disputando a segunda bola, ou seja, a primeira bola é longa, aí perde normalmente porque a defesa está de frente, aí vem o Marlon, vem o Andréas, vem o pessoal de trás disputando essa segunda bola. Esse virou o jogo do Palmeiras. Num time que tem Marlon, Andréas, Arias, Alan, Flaco, um time que tem vários jogadores com capacidade de jogar, mas não joga. A bola é sempre longa, sempre passa por cima da cabeça do Andréas, e aí inventa que não pode pôr. Eu até gostei que o Giai jogou hoje. Não foi uma partida, né? Porque não consegue dar uma assistência. Quando a bola sobra para ele cruzar dentro da área, o Palmeiras tomou 3 gols de cabeça, 3 cruzamentos de lado muito bons. Tá certo que a defesa do Palmeiras também não está cortando uma. O Murilo não consegue disputar uma bola dentro da área. Se a gente vê os gols que o Palmeiras tomou, o Murilo está sempre correndo atrás de alguém, sem marcar ninguém, e o jogador que cabeceia está sempre sem pressão. Está sempre sem ter ninguém ali disputando a bola. E aí a vontade de frente para o gol para cabecear. Sempre bom cruzamento,
E uma boa finalização sem marcação. É assim que o Palmeiras tem sofrido. E quando chega a bola de lado para cruzar dentro da área, não acontece nada. O Piquerez, que é um ótimo jogador para meter essa bola lá, tem essa capacidade do cruzamento, não consegue mais fazer. O Arthur até que tenta. Menino, a gente vai deixar passar. Até que tenta. Aí a gente vai para o outro lado. O Giai tem mais de 90 jogos pelo Palmeiras, não conseguiu dar uma assistência, porque não consegue cruzar uma bola na área. Não consegue cruzar. A gente reclamava, me incluo, também reclamava do Marcos Rocha, que era um jogador que defensivamente estava 36 anos, sem força, não conseguia marcar, mas para meter uma bola na área, para sair de trás jogando. Agora o Giai, com 22 anos, não consegue dar um cruzamento com capacidade para que o atacante, o Flaco, especialidade de cabeça, não chega uma bola para finalizar. Então o Palmeiras está vivendo no futebol pobre, de jogada de longa distância, aquele time, de novo, de ligação direta. E não adianta o Abel ficar bravo, porque é isso que está acontecendo. E no intervalo, ele consegue piorar o time do Palmeiras. Olha a mexida dele. Ele colocou, então, o Sousa e o Arthur. O Sousa no lugar do Vitor Roque. A saída do Vitor Roque eu entendo. A saída do Vitor Roque é porque o Vitor também não está conseguindo. O Vitor Roque precisa de 10 jogos, que a gente viu quando ele chegou no Palmeiras. Tempo sem jogar, tropeçava na bola, não fazia gol, ficou 15 jogos sem fazer gol, não vai. E está vivendo isso de novo. Então eu entendo, deixa ele no primeiro tempo ou deixa no segundo, mas a gente sabe que ele vai pisar na bola, não vai acertar um passe, a gente sabe que vai acontecer isso. Mas daqui a pouquinho ele acerta, se entrosa com o Flaco de novo, aí é gol de um, gol de outro, vai acontecer. Mas não nesse momento não está acontecendo. Então eu entendo a saída do Vitor Roque. Eu só não entendo a entrada do Sousa, que é esse jogador, de novo, que o Abel acha que vai resolver. Porque é simples. O que ele fez quando ele percebeu que a substituição dele do intervalo foi mal feita e o Palmeiras não chutou uma bola no gol em 30 minutos do segundo tempo. Desde a substituição que ele fez até a entrada do Maurício para ser o meia do Flaco. Quando entra o Maurício, o que acontece? O Flaco volta a ser centroavante, o Maurício volta a ser meia e pelo menos o Sousa vai jogar lá pelo lado. Vai lá pelo lado esquerdo, jogar ali, porque pelo menos ali ele tem velocidade para tentar um contra-ataque, de repente ele acerta um passe, de repente a coisa acontece. Agora, ele na frente do Flaco, o Flaco sendo meia que não é, e ele sendo centroavante que não é, tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol. Aí vai o Flaco, o Sousa do lado, o Flaco do centroavante, novidade, né? Novidade, o Flaco do centroavante tem 17 gols na temporada. É o maior artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols e tem assistência também. Está quase com 10 já. Não sei se é 8 ou 9. Quase com 10. E aí, ele faz essa alteração, resolve. O Palmeiras chuta a primeira bola no gol. Com o Sousa. O Maurício erra, é travado, ela sobra para o Sousa, ele chuta fora. Tá tudo bem. Mas o Palmeiras consegue, dentro da área, pelo menos, tentar uma jogada que termina com a finalização do Sousa, que a gente não pode esperar muita coisa. Aí, quando sai o Sousa e entra o Felipe Anderson, pronto, é o time que, no segundo tempo, com a entrada do Felipe Anderson no lugar do... Poderia estar o Arias. Mas como o Arias também parece que sentiu hoje os caras chamando o pipoqueiro, os caras, não chamando ele, chamando o pipoqueiro que estava passando na arquibancada lá mesmo, passando o sorveteiro, passando os caras na arquibancada, o cara subia para o cara ver ali e vir atender, os caras dentro de campo hoje parece que se borra todo. Os caras ficam todo borrado. E aí não conseguiu jogar porque a torcida vaiou o Arias. Tá bom. Aí entrou o Felipe Anderson. Tá bem. Felipe Anderson por ali, tenta jogar, tal, né? É uma tentativa no segundo tempo. Eu acho que ele pode até ser útil no segundo tempo. De repente, no terceiro gol, tinha que ter voltado. Tinha que ter voltado para jogar. Porque aquele cruzamento que sai ali, acho que foi do Canóbio, né? Foi do Canóbio. Foi o Canóbio. O Canóbio joga para dentro, o Cano cabeceia, dá na trave e sobra para o Serno. Não dá para acontecer, né? Não dá para acontecer do... Porque eles têm... Parece que o Palmeiras deixa os laterais livres, tem acontecido muito, porque quando treina com os jogadores do Palmeiras ali pelo lado, ninguém acerta cruzamento. Nem o Piquerez está acertando, nem o Giai está acertando. E aí parece que o Palmeiras pode deixar os caras cruzados, o adversário, que não vai acontecer nada. Acontece. Acontece porque os caras têm mais capacidade de botar a bola dentro da área do que os laterais do Palmeiras. Aliás, contra o Cerro Porteño, o próprio Piquerez
deu o espaço todo para o cara meter a bola dentro da área e adivinha, a bola entrou direta. A bola entrou direta no gol que o Palmeiras tomou contra o Cerro Porteño na Libertadores, valendo vaga para as quartas de final. Valendo vaga para as quartas de final, o Palmeiras deu esse mole dentro de casa, porque ninguém aperta ali o jogador que vai meter essa bola na área, a bola vem, ou alguém cabeceia, porque ninguém marca. Eu não sei o que está acontecendo mais com o Palmeiras. O primeiro gol, daqui a pouquinho a gente vai ver os gols, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver os absurdos que estão acontecendo quando a bola chega na área do Palmeiras. Porque não consegue disputar, não consegue ganhar. O Palmeiras vem tomando gol assim toda a rodada. O Palmeiras era a melhor defesa do campeonato. Hoje tomou 3. Eu não vi ainda, mas eu tenho certeza que não é mais. O Palmeiras tinha ali, acho que 11, era 11, mas agora tomou mais 3, foi para 14, 15 gols. Não é mais a melhor defesa dos gols que tem tomado. E aí o que vai acontecer? Dá espaço para que o segundo colocado se aproxime de novo. Amanhã tem jogo, é aqui em Mirassol, eu não estou em São Paulo hoje. Eu estou viajando, Cafelândia, fazendo um jogo aqui. Aliás, um abraço para todos. A gente é muito bem recebido sempre. E aí, amanhã, a gente tem que ver o que vai acontecer. A vantagem pode cair para 6 pontos. Né? O Palmeiras está com 49. Mas... eu vou fazer conta depois. Eu acho que vai cair para 5 pontos. Vou fazer conta daqui a pouco. Eu estou sem meu celular aqui. Não consigo. Vem aí para mim, Barna. Quanto vai ficar se eles ganharem amanhã? Se o time lá, o queridinho da CBF, do STJD ganhar amanhã, qual que vai ser a diferença? Eu acho que vai cair para 6 ou 5 pontos. Eu só ver direitinho, me atualizar aqui também, para falar para vocês. Mas tudo porque o Palmeiras está irreconhecível.